Olá, crianças! A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que ainda continua online, mas daqui a pouquinho vocês vão ver que a gente já vai voltar com as nossas aulas presenciais. Já é muito bom poder rever vocês na igreja, nos nossos cultos, não é mesmo? Mas por enquanto as nossas aulas ainda vão continuar assim, sendo online aos domingos, tá bom? Então, não esqueçam de assinar a lista de presenças lá no site da igreja ou pelo aplicativo, tá bom? E então, vamos começar a nossa aula de um jeito abençoado, fazendo a nossa oração. Vamos lá comigo? Senhor, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de aprender a Tua Palavra, que ela entre nos nossos corações, que ela nos mude as nossas vidas e nos torne melhores a cada dia, tendo mais fé e mais coragem para trilhar os nossos caminhos. Senhor, abençoa a cada aluno que está acompanhando essa lição, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, crianças, vamos lá ler o nosso título da nossa lição? Então, a nossa lição, que é da revista Juniores, né? E vocês se lembram? Do título da revista é Histórias de Fé e Coragem. E a nossa lição agora já é de número 12, ó, a revista já está quase acabando, que é a lição Elias, um profeta de milagres. Essa lição ela está baseada lá no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o 18 e do versículo 22 até o 46. Então depois pega a sua Bíblia e lê essas histórias lá diretamente na Bíblia, para você ver alguns detalhes, às vezes, que não dá para contar aqui na história, tá bom? E o nosso texto áureo, ele está lá no livro de Tiago. Vamos ler? Lê junto comigo. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago, capítulo 5, versículo 16. E crianças, vocês prestaram atenção no que esse versículo está falando? Que a oração de quem tem poder? A oração da pessoa que não está nem aí? A oração da pessoa desobediente? Ou a oração da pessoa obediente? É, da pessoa obediente, né? Então, a obediência é algo muito bom e muito importante. A gente sempre vai ter uma vida mais tranquila quando a gente obedece. Por exemplo, quando a gente obedece aos nossos pais, é muito mais fácil do que quando a gente desobedece. Afinal de contas, quando a gente desobedece, o que acontece? A gente fica de castigo, né? Os nossos pais ficam chateados, às vezes a gente perde aquele privilégio de brincar de alguma coisa ou de fazer algo que a gente queria porque a gente está de castigo. Então, a desobediência não é algo bom. Também as mesmas coisas com as pessoas adultas. Elas também têm que obedecer. Você acha que é só a criança que tem que obedecer? Os nossos pais têm que obedecer às regras da empresa, por exemplo. Se uma pessoa não obedece à regra da empresa, ela às vezes pode sofrer um acidente, porque é uma regra ali que é para segurança no trabalho. Então, se a pessoa não segue, não obedece àquela regra, ela pode ter um acidente grave, ou uma pessoa que não obedece uma lei de trânsito pode causar um acidente ou levar uma multa. Então, a obediência é algo importante. Quando geralmente se determina a obediência de alguma coisa, sempre é muito mais para o nosso bem. Assim, a oração de uma pessoa obediente, ela tem poder. Mas obediente a quê? Obediente a Deus e a sua palavra. Então, quando nós somos obedientes a Deus, a nossa oração tem poder. Não é uma oração que não é ouvida ou que não gera nenhum resultado. É uma oração que Deus ouve e que Ele atende. Por quê? Porque nós somos obedientes à palavra dEle. Então, Ele tem satisfação pelas nossas vidas. Então, vamos lá para a lição de hoje? E na nossa história de hoje, conta-nos o seguinte. Depois da morte do rei Salomão, filho do rei Davi, as 12 tribos se dividiram. A tribo de Judá e Benjamim foram para o reino do sul, chamado de Judá, com a capital em Jerusalém.
As outras 10 tribos formaram o Reino do Norte, chamado de Israel, com a capital em Samaria. Acabe foi o rei de Israel e governou em Samaria. Ele pecou contra o Senhor mais do que todos os outros reis. Ele se casou com a ímpia Jezabel, uma mulher idólatra que levou Israel a adorar falsos deuses, inclusive Baal. Mas o pecado da idolatria não ficou impune. Deus enviou Elias para dizer a Acabe que não choveria durante os próximos anos, crianças, anos, o que causou uma fome extrema em Samaria. Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Porém, Obadias, o mordomo de Acabe, escondeu e alimentou secretamente 100 profetas de Deus. Olha que bênção! Depois de 3 anos e meio de seca, Deus mandou Elias falar com o rei. Então, Obadias planejou o encontro entre eles. Assim que se encontraram, Acabe acusou Elias pelos problemas que Israel enfrentava. Mas o profeta confrontou o rei e disse: Você e a casa de seu pai abandonaram os mandamentos do Senhor. Ordene a todos Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os profetas de Baal. Quando estavam todos reunidos no monte, Elias disse ao povo: Até quando vocês vão ficar em dúvida? Se o Senhor é Deus, adorem ao Senhor. Mas se Baal é Deus, então adorem a Baal. O Deus que responder com fogo, este é o Deus vivo. Então Elias propôs aos profetas de Baal e de Aserá que construíssem um altar e clamassem ao seu Deus. E assim eles o fizeram. Invocaram ao seu Deus, até se cortavam com facas e punhais, porém nada aconteceu, porque Baal não era Deus. Depois de nada acontecer, Elias pegou 12 pedras, uma para representar cada tribo de Israel, reconstruiu o altar para adoração ao Senhor, cavou um vale e colocou lenha. Pôs o sacrifício sobre a lenha e pediu para derramarem água sobre o altar por 3 vezes seguidas. E clamou ao Senhor: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel e que fez tudo de acordo com a tua ordem. Então, crianças, o Senhor mandou fogo e queimou o sacrifício, a lenha molhada, que é mais difícil ainda de pegar fogo. Queimou as pedras e secou toda a água na valeta. Os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: Ó Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Elias ordenou que prendessem os profetas de Baal. Não deixou que escapasse nenhum deles com vida. E no mesmo dia, o profeta então orou e Deus mandou fortes chuvas. Viu, crianças? Que história! Vocês viram como que Deus respondeu à oração de Elias? Será que a gente teria a mesma coragem e a mesma fé de Elias? A gente também pode ter. Só que para isso, conforme a gente leu lá no texto áureo, a gente precisa estar com uma vida de obediência. Obediência à palavra de Deus. Estar em comunhão com Deus. E aí, certamente as nossas orações serão ouvidas. E serão orações assim poderosas. E assim como Elias, a gente vai poder ter essa ousadia, essa coragem de enfrentar, de ir contra o que é errado, de ir contra o que é mal, se a gente estiver em Deus, dentro da palavra de Deus. Então, crianças, continuem fazendo as suas orações, continuem orando pela nossa nação, para Deus mandar esse vírus embora. Continuem orando com fé para Deus proteger a família, os nossos amigos, proteger todas as pessoas contra esse vírus, não é verdade? Então, crianças, vamos então fazer uma oração agora juntos e encerrar a nossa escola bíblica dominical? Vamos lá?
Senhor nosso Pai, te agradecemos porque a Sua palavra nos edifica, a Sua palavra nos ensina que é melhor obedecer a Ti, que é melhor estar em comunhão com o Senhor, que assim nós teremos então uma vida de plena, uma vida de oração, que a nossa fé realmente seja viva, que nós tenhamos a coragem de estar ali de frente com a Tua palavra, em obediência a Ti. Senhor, abençoa a vida de cada criança, proteja cada uma delas, livra elas deste vírus, que nenhum mal chegue à casa de nenhuma delas, Senhor, que a Tua palavra, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia esteja sobre a vida de cada uma delas. Dê uma boa semana, uma semana abençoada para cada uma, em nome do Senhor Jesus. Então, crianças, um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau!